Imagine só, existe um momento na vida em que algo muda dentro da gente, algo que não tem a ver com visões grandiosas ou iluminações repentinas, daquelas que as pessoas romantizam como se fossem banhadas em luz dourada e resolvessem todos os problemas num passe de mágica. Não, o que estou falando é bem mais discreto, e de certa forma bem mais perturbador. É quando você começa a enxergar além das aparências. Quando a cortina se abre e você percebe que boa parte do que sempre te disseram ser real e importante não passa de uma grande encenação. E aqui está o detalhe que ninguém te conta. Depois que você vê, não tem como voltar atrás. Algumas coisas se perdem para sempre nesse processo, não porque alguém as tirou de você, mas porque elas simplesmente se desfazem no ar, como fumaça, no instante em que você reconhece que sempre foram ilusões. Fantasias coletivas que só funcionam enquanto todo mundo finge acreditar nelas. A primeira coisa que some, e talvez a mais desestabilizadora, é a sua capacidade de levar a sério o jogo social. Não estou dizendo que você vira uma pessoa grosseira ou desrespeitosa. O que acontece é que você deixa de investir com a mesma intensidade de antes naquela dança de aparências, de status, de posturas calculadas. De repente você vê as pessoas se movimentando como peças num tabuleiro, disputando o reconhecimento, construindo imagens cuidadosamente elaboradas, e tudo aquilo perde o encanto. Você enxerga o teatro por trás da cena, o acordo tácito que todos fizeram para fingir que aquilo é real. Antes você provavelmente participava desse jogo sem questionar, preocupado com a sua reputação, com o que os outros pensavam de você, porque todo mundo jogava e parecia a coisa mais natural do mundo. Mas depois que você desperta, o jogo continua sendo um jogo. E a graça dos jogos é justamente essa. Quando você percebe que são só jogos, eles perdem o poder sobre você. Você até pode continuar participando, mas não se ilude mais achando que aquilo é a realidade em si. Lembro de observar as pessoas em eventos sociais depois que essa ficha caiu. As conversas sobre quem conquistou o que, quem conhecia quem foi promovido ou premiado. Tudo soava como crianças brincando de ser adultas, levando a fantasia a sério demais. Não estou dizendo isso com superioridade, longe disso. Não é que eu fosse melhor do que elas. É só o que acontece quando você enxerga além da encenação. Você perde a capacidade de se importar do jeito que se importava antes. E essa perda tem consequências. Seus amigos de sempre podem achar você estranho agora. Eles sentem que você não joga mais pelas mesmas regras, que não se impressiona com o que os impressiona, que não compartilha das mesmas preocupações com status e posição. Podem até te acusar de arrogância, mas não é arrogância. É só você ter parado de fingir que o rei está vestido quando, na verdade, está nu. A segunda coisa que se vai é a inocência em relação às motivações humanas. Antes, você provavelmente acreditava no que as pessoas diziam, no valor aparente das palavras. Quando alguém falava algo, você supunha que era sincero. Quando alguém agia com gentileza, você imaginava que era genuíno. Quando alguém defendia uma ideia, você achava que era por convicção. Mas à medida que você desperta, começa a enxergar as camadas por baixo da superfície. Percebe como boa parte do que as pessoas dizem e fazem é movido pelo medo, pela necessidade desesperada de aprovação, por padrões inconscientes que elas nem sequer reconhecem. Você nota a distância entre o que elas dizem valorizar e o que realmente fazem. Vê alguém discursar sobre compaixão e bondade, mas tratar um garçom com desdém. Ouve pessoas jurarem lealdade à verdade e à honestidade, mas flagra-as mentindo para si mesmas a cada respiração. Observa como constroem justificativas elaboradas para fazer exatamente o que já queriam fazer desde o começo. Essa clareza não é confortável. Pelo contrário, pode ser dolorosa porque você também começa a enxergar esses padrões em si mesmo. Reconhece quanto do seu próprio comportamento foi guiado por medos inconscientes, por necessidades ocultas. Você se pega em flagrante, inventando desculpas nobres para ações que, na verdade, nasceram de desejos bem mais básicos. O medo de não ser aceito, a vontade de se sentir seguro, a fuga do desconforto. Depois que você vê isso, não tem como apagar. E aí você perde aquela confiança ingênua na natureza humana, ou talvez apenas a ingenuidade que a acompanhava. Você se torna, de certa forma, impossível de enganar. Não por cinismo, o cinismo é só outra forma de crença, mas porque desenvolveu um tipo de visão de raio-x para a falsidade e a autoilusão. A terceira perda, e talvez a mais profunda, é a crença na solidez e na continuidade do seu próprio eu. Antes, você provavelmente se via como uma entidade estável, uma pessoa que era a mesma ontem, hoje e amanhã, com características, gostos e qualidades que definiam quem você era. Mas conforme o despertar acontece,
essa sensação de um eu fixo e permanente começa a se dissolver. Você percebe que aquilo que chama de eu não passa de um conjunto de pensamentos, memórias, sensações e padrões em constante transformação. Você se flagra sendo pessoas diferentes em situações diferentes, não por falsidade, mas porque não existe um eu fixo para ser fiel. O que você achava que era tão real e permanente se revela mais parecido com um rio do que com uma rocha, sempre fluindo, nunca o mesmo de um instante para o outro. Isso é extremamente desorientador. Afinal, se não existe um eu sólido, quem está vivendo a sua vida? Quem toma as suas decisões? Quem experimenta as suas experiências? A mente resiste a essa ideia, porque sem a crença num eu estável, tudo parece incerto. Se não há um eu real, qual o sentido de qualquer coisa? Por que me importar com o que acontece com esse corpo e essa mente se não existe uma pessoa aqui dentro? Mas o interessante é que depois que você perde essa crença, não tem como recuperá-la, mesmo que queira. Você pode tentar se convencer de que é uma pessoa real e sólida de novo, mas já viu a verdade. Sabe que é só mais uma história, mais uma ficção conveniente. E isso muda tudo, porque boa parte do sofrimento humano vem justamente da tentativa desesperada de proteger e promover um eu que, na verdade, não existe do jeito que imaginamos. A quarta perda é a capacidade de acreditar na importância absoluta da sua própria história. Todo mundo constrói uma narrativa sobre a própria vida, mais uma estratégia da mente para manter a ilusão de um eu sólido e imutável. Você percebe que a coerência é uma prisão, não uma virtude. Que a verdadeira liberdade está em permitir-se mudar, em aceitar que ontem você acreditava em uma coisa e hoje em outra, sem precisar justificar, sem precisar se enquadrar em uma narrativa linear. Você deixa de ser refém da sua própria história passada e passa a existir no presente, sem o peso de ter que ser sempre a mesma pessoa. Antes a inconsistência era um fracasso, um sinal de fraqueza ou indecisão. Agora você vê que ela é apenas a vida se expressando em sua forma mais autêntica, fluida e imprevisível sem rótulos. Você não precisa mais se defender de contradições, porque entende que elas não são falhas, mas evidências de que está vivo, de que está se transformando. E isso é libertador, mas também assustador, porque significa abrir mão da segurança de uma identidade fixa. Significa aceitar que você não é um personagem com um arco definido, mas sim um rio que corre, que se molda às curvas do terreno, que às vezes transborda, às vezes seca, mas nunca é o mesmo duas vezes. A nona perda é a ilusão de controle. Antes você acreditava que se planejasse direito, se esforçasse o suficiente, poderia dominar os rumos da sua vida. Que o futuro era algo a ser conquistado, não apenas vivido. Que os resultados dependiam exclusivamente das suas ações. Mas agora você vê que a vida é um fluxo imenso, onde suas escolhas são apenas uma pequena parte de um todo muito maior. Você reconhece que por mais que se prepare, por mais que se antecipe, o inesperado sempre chega. E que muitas vezes, o que você mais resistiu acabou sendo exatamente o que mais o transformou. Isso não significa que você pare de agir, de planejar, de sonhar. Significa apenas que você age sem a ilusão de que pode controlar o resultado. Você planta a semente e rega a terra, mas sabe que o crescimento depende de fatores que estão além de você: o sol, a chuva, o vento. Você faz o que pode, mas solta a necessidade de que as coisas aconteçam exatamente como imaginou. E nesse soltar, encontra uma paz que nunca conheceu quando ainda acreditava que tudo dependia de você. A 10ª perda é a necessidade de ter sempre uma resposta. Antes, você se sentia pressionado a saber, a entender, a explicar. A vida era um quebra-cabeça que precisava ser montado, e cada peça que faltava era uma fonte de ansiedade. Você buscava respostas em livros, em mestres, em filosofias e em crenças, como se a verdade fosse algo a ser encontrado fora de você. Mas agora você percebe que a busca por respostas definitivas é apenas mais uma armadilha da mente. Que a vida não é um problema a ser resolvido, mas uma experiência a ser vivida. Você deixa de exigir que o mundo faça sentido o tempo todo. Aceita que há mistérios que não podem ser desvendados, perguntas que não têm resposta, e que isso não é um fracasso, mas uma parte essencial da existência. Você aprende a viver com o desconhecido, a confiar no processo, a permitir que as coisas sejam exatamente como são, mesmo quando não as compreende. E nessa rendição, descobre que a verdade não está em ter todas as respostas, mas em viver com a coragem de não saber. Você percebe que a consistência absoluta é outra forma de prisão. Entende que é natural se contradizer, mudar de ideia, ser diferente em situações distintas. Descobre que só o que está morto é completamente coerente. A vida é caótica, contraditória, em constante transformação. Quando enxerga isso, não consegue mais sustentar a rigidez de antes,
a necessidade de ser sempre o mesmo. Torna-se confortável com o paradoxo, com o não saber, com a liberdade de ser hoje diferente do que foi ontem. E isso significa abrir mão da segurança que vinha de ter uma posição fixa, uma identidade sólida, um conjunto de crenças imutáveis para se apoiar. A nona coisa que você perde é a tolerância à superficialidade. Antes conseguia se envolver em conversas intermináveis sobre nada, o clima, esportes, celebridades, queixas e observações triviais. Esses diálogos cumpriam uma função social, um jeito de passar o tempo, de manter relações agradáveis. Não exigiam profundidade, vulnerabilidade ou verdade. Mas ao despertar, percebe que participar desse tipo de troca se torna cada vez mais difícil. Não por julgamento ou superioridade, mas porque provou algo mais profundo, e as águas rasas já não saciam. Você quer falar de coisas reais, a natureza da existência, o sentido do sofrimento, o que significa ser humano. Busca conexões genuínas, não apenas conversas polidas. Isso complica as interações sociais, porque a maioria das pessoas não está interessada, ou não se sente à vontade com a profundidade que você procura. Elas preferem manter as coisas leves, confortáveis. E você se vê diante de duas opções: ou finge interesse em conversas vazias, o que é exaustivo e falso, ou tenta introduzir mais substância, o que muitas vezes deixa os outros desconfortáveis. Perdeu a capacidade de se contentar com a superfície, e não há como recuperá-la, mesmo quando seria conveniente. A décima, e talvez a mais significativa, perda é a esperança de um destino final. Antes do despertar, essa esperança existia em alguma versão. Talvez acreditasse que ao alcançar certos objetivos, tudo estaria bem. Ou que ao encontrar o relacionamento certo, a prática espiritual certa, a compreensão certa, chegaria enfim à paz. Mas ao despertar, você reconhece que não há chegada. Não existe um ponto em que tudo se resolve de uma vez por todas. A vida é processo, não destino. Cada resposta gera novas perguntas. Cada conquista abre caminho para novos desafios. Cada momento de paz é seguido por novas inquietações. Isso não é um problema a ser solucionado. É a própria natureza da existência. E essa constatação pode ser devastadora, porque era essa esperança que o mantinha em movimento, o que fazia a luta parecer valer a pena. Se não há chegada final, qual o sentido de tudo? Mas aqui está o extraordinário. Quando perde todas essas coisas, a seriedade com que encarava o jogo social, a inocência sobre as motivações humanas, a crença em um eu sólido, o apego à sua história, a necessidade de conquistas externas, a busca desesperada por aprovação, a capacidade de odiar com justiça, a insistência em ser coerente, a tolerância à superficialidade e a esperança de um destino final, algo novo se torna possível. Algo que você jamais teria imaginado antes. Você se torna livre. Não livre no sentido de não ter limites ou responsabilidades, mas livre porque deixou de ser prisioneiro de ilusões. Livre para simplesmente ser, sem precisar se tornar outra coisa. Livre para se relacionar com a vida como ela é, e não como gostaria que fosse. Livre para amar sem a necessidade desesperada de ser amado de volta. Livre para agir sem o peso de proteger uma imagem. Livre para viver cada momento de forma nova, sem as camadas de histórias e julgamentos. Essa liberdade não é o que você imaginava. Não é um estado de êxtase, conforto ou segurança. É mais como estar em um vasto descampado, sem nada a que se agarrar, sem nada atrás do que se esconder, sem nada que o defina. Pode ser aterrorizante, mas é também a única coisa que é verdadeiramente real. Tudo que perdeu não passava de um sonho, uma ficção confortável. E embora o sonho oferecesse segurança, também o impedia de viver de fato. Sim, o despertar envolve perdas. Perdas imensas. Você abre mão de coisas que pareciam essenciais, que definiam quem você era. E não há como recuperá-las. Mas se conseguir suportar a perda, descobrirá que o que você realmente é nunca foi nada daquilo. Você nunca foi seu status social, sua história, suas conquistas, sua imagem ou suas crenças. Eram apenas figurinos que vestiu, máscaras que usou, jogos que jogou. O que você é de verdade é vasto e indescritível, além de qualquer categoria ou conceito. E no fim, é isso que descobre quando perde tudo o que pensava ser. Não há algo novo para substituir o que se foi, mas o reconhecimento do que sempre esteve aqui, sob todas as camadas de ilusão. E esse reconhecimento, por mais difícil e desorientador que seja, é a única coisa que vale a pena ter, porque é a única que nunca poderá ser perdida.